Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, Matadouro de Unicórnios, um programa sobre violência gratuita. Matadouro de Unicórnios é uma HQ do brasileiro Juscelino Neco, lançada em 2016 pela editora Veneta. Quem mais, né, para editar um quadrinho desse? Basicamente, assim, em uma sinopse bem simples, nós temos o protagonista Gonçalo, que ele é um escritor de muito talento, podemos até dizer um escritor muito sofisticado. Entretanto, essas obras sofisticadas dele não vendem nada. O editor dele quer tranqueira para jogar nas livrarias, que é o que vende. Nisso o cara estava precisando de grana e o editor ele o convida para reescrever o livro de um outro escritor que não tem nenhum talento sobre a história real de um serial killer brasileiro chamado o Maníaco do Shopping, cujo nome é Lourival. Lourival. Só que daí nisso, a partir do momento que o Gonçalo ele entra nesse universo de serial killers, ele começa a pensar um pouco sobre a própria vida, né? Um cara de talento que não consegue vender livros e às vezes assassinos como serial killers, como é principalmente o caso do universo norte-americano. Os caras são presos, escrevem livros sobre eles e eles ficam ricos, né? Dentro da cadeia. Então você já consegue imaginar o tipo de espiral de violência ascendente que isso daí acaba causando. A sinopse indo além disso acaba sendo um pouquinho de spoiler, então de sinopse é bom a gente ficar aí. Agora, falando um pouquinho de tudo que tem aí dentro, nós podemos falar que é de fato uma espiral sanguinária, tragicômica, com humor ácido, trash, gore, pra ninguém botar defeito, né? O Matadouro de Unicórnios é tudo que eu queria ter visto em Um Dia de Fúria e não vi. Né? Exatamente. Cara, uma das coisas que eu acho mais legais dessa HQ é que ela trabalha um tema que me é muito caro, principalmente também como ex-professor, que é a banalização da violência. Essa HQ ela é basicamente sobre isso. Apesar de toda a fleuma do humor, todo o sarcasmo, a ironia, o cinismo com que o autor escreve, e que deixa a leitura bastante fluida no final das contas, existe aqui um subtexto que é justamente a maneira como a gente transforma a violência em espetáculo. E se tem uma das coisas que me provoca ojeriza nessa vida, são esses programas vespertinos estilo Datena, que é, assim, do que vive aqui no Brasil, pelo menos, esse tipo de coisa, esse tipo de tema com o qual o Neco trabalha. Porque apesar de ter aí uma crítica bastante interessante, que é uma interpretação minha, tenho que admitir, que é a da importação de um modelo de violência, que é como você bem disse, né? O Gonçalo ele começa a pirar nesse negócio de serial killer, mas a própria maneira como a gente usa a expressão já demonstra que a gente importa esse modelo de violência de outro lugar, porque é um modelo muito mais americano, muito mais gringo do que algo propriamente dito brasileiro. Tanto é que quando ele faz essa analogia com o Maníaco do Shopping, é uma analogia porque existe uma inspiração direta no Maníaco do Parque. O tamanho da exploração que a mídia fez em cima desse personagem chega até a minimizar as ações dele diante da exposição sobre a figura dele, que é o que deixa o personagem do Gonçalo completamente pirado. Ele fica perturbado pelo fracasso social dele a um tal ponto, e esse fracasso social é uma analogia direta com o tipo de audiência que o Datena tem. Ele fica perturbado ao ponto de achar que a violência é algo tão normal que ela pode ser economicamente viável para a vida dele. Então, assim, dentro desse humor escrachado, até um pouco exagerado do Neco, tem esse subtexto de crítica social que é muito foda, né? A HQ, ela, nesse sentido, ela é muito explícita, né? Ela é muito gráfica. Só que aí você fala, poxa, mas vocês em várias obras falam que toda vez que é algo muito explícito, não é legal, tal, gosto de coisas mais implícitas. Sim, só que aí que tá o charme dessa HQ que eu acho que consegue contornar isso. Ele é extremamente gráfico, ele é extremamente gore, mas o traço é quase de um desenho infantil, né? Então, assim, aquele gore de víscera, a cara amassada, tal, tudo mais, fica algo tão lúdico aqui que contorna aquela coisa que seria o grosseiro, né? Ele é gore, ele é explícito, tal, só que ele não é grosseiro, porque o
traço ele contorna isso, não só o traço, mas também é uma HQ em preto e branco, né, com tons de cinza, e também ele tem uma diagramação extremamente simples. Parece, sabe quando às vezes você está em uma sala de reunião esperando alguma coisa assim, aí você pega uma folha de papel e começa a fazer uma HQ, que você faz a diagramação mais simples possível, 6 quadros por página, ou 2 grandes, tal, seja lá o que for. Ou seja, ele consegue no formato ser simples a ponto de não ficar uma coisa exagerada como um todo. Então ele tem o tom de exagero, que é totalmente proposital. Como você mesmo falou, essa coisa da extrapolação da mídia, aqui é totalmente visceral por causa desse sentido, para mostrar essa coisa. Ele joga na sua cara, só que é num formato simples, então dá uma atenuada. A arte, ela é super simples nesse sentido. E o roteiro, por sua vez, ele grita, né? O roteiro, ele é rápido, ele é objetivo, você consegue ler essa HQ em uma sentada, né, por assim dizer. E o fato do roteiro gritar ajuda a contrastar com essa arte super simples. Então, o todo se transforma numa coisa agradável. Não fica uma coisa que é só verborragia, ou uma coisa que é só gráfica, ou uma coisa que é uma diagramação louca. Não, é uma diagramação simples, um roteiro que grita, um roteiro verborrágico e uma arte explícita. Só que como a gente está falando de um quadrinho e o principal meio é o visual ser simples consegue contornar isso. Agora, além disso, tem uma coisa bem interessante no quesito do roteiro, que você falou o lance dessa analogia com o que acontece no mundo real. Tem outra coisa que se torna o charme disso, que é a figura do editor. Porque o editor chega e fala, Gonçalo, você é um cara talentoso, mas eu preciso que você me mande outra coisa, que venda, que o pessoal quer e tal. Aí no caso, eu não vou dar o spoiler, mas chega uma hora que o Gonçalo chega com um material, que o Gonçalo reconhece que é um material escroto, um material lixo, e o editor chega e fala, caramba, cara, o que você me deu aqui é uma pilha de merda. Vai vender pra caramba. E qual que é o esquema? Vende pra caramba, faz um sucesso. E depois o que acontece, isso eu não considero um spoiler, tá? É mais uma curiosidade no livro, mas você tem pilhas e pilhas desse material sendo vendido a R$1. É muito reflexo do que acontece com a sociedade de consumo hoje. Quando você faz a referência, ou melhor, quando você faz a analogia da banalização da violência, esse negócio de massificar algo que por si só é uma coisa que a gente não pode colocar em parâmetros morais, é uma coisa totalmente imoral, melhor dizendo, e você consegue banalizar isso a ponto de tornar rotineiro. Então aqui no livro você tem essa caso com uma obra de arte que o personagem fala que é um lixo e que se torna tão banal a ponto de ser vendido a preço de banana mesmo fazendo sucesso, né? A escalada da narrativa em si, ela é muito rápida, né? Assim, desse passo do Gonçalo chegar do editor chegar com o negócio pro Gonçalo, falar, olha, reescreve essa bosta e transforma algo vendável. O Gonçalo perceber ali um nicho de violência que pode ser lucrativo e ele começar a despirocar em cima disso, cara, é uma ladeira abaixo muito rápida. Mas assim, é como você acabou de dizer, ela dá muita margem para discussão. A gente atingiu uma escala de banalização da violência que as pessoas estão começando agora com essas novas ferramentas, como lives, por exemplo, descobrir maneiras de chocar ainda mais com a violência, porque a gente já não se chocava mais com isso. O que o Matadouro de Unicórnios faz é usar o sarcasmo ao extremo para rir dessas pessoas que banalizam essa violência, mas rir num sentido meio comediante do Watchmen, sabe? Olha, tá tudo completamente... Você ri de culpa. Você ri de nervoso, né? Para usar o clichê, você ri de nervoso, sabe, cara? Olha, é tão absurdo, vocês glorificam serial killers, sabe? São psicopatas, completamente amorais, e vocês acham a história dessas pessoas interessante, vocês querem consumir mais disso, ao ponto de quase desejar que mais deles surjam para você ter mais material, que é o que o Gonçalo é, o que é o Gonçalo. E é óbvio que essa obra aqui do Juscelino Neco, ele utiliza várias referências, só que assim, o que é legal é que não são referências fanservice, que é uma coisa idiota. São referências que elas fazem sentido na história. Então, não só a questão de citar outros serial killers, principalmente norte-americanos, mas obras que falam sobre serial killers, são Silêncios Inocentes, tal, tudo mais. A própria capa, né? Então aqui a capa é quase que uma cópia do filme Giallo, do Dario Argento. Aliás, é engraçado, né? O Dario Argento ficou conhecido como os Giallos e o filme dele, Giallo, é uma merda, né? E eu acho que não é à toa que a capa é uma referência direta
ao filme Giallo do Dario Argento. Por quê? Principalmente pelo título, né? Giallo, ou seja, como se fosse a união de todos os ícones desse gênero, né? Porque os gialli, eles têm essa característica da misoginia muito forte, por exemplo. Tem muitas obras que são incríveis de giallo, tem uma linguagem cinematográfica muito boa, só que você também tem uns que é a violência pela violência, né? Que foi o que a gente estava comentando aqui. Então, assim, você tem uma dose de ironia sensacional aqui nessa obra, não só na história em si, mas todo o formato dela, né? Tem diversos easter eggs aí no meio do caminho que dão uma ancorada na realidade. É muito bacana essa mediação que o Neko encontra na narrativa, porque ela tinha tudo para ser, como a gente disse, um negócio deslocado de violência banalizada ao ponto da gente suspender, né? Que é a natureza do terror gore, né? É a natureza da violência gore. É um negócio tão exagerado, tão absurdo que você não consegue levá-la a sério. Que é um bom tipo de violência de entretenimento, porque não existe como você confundir a ficção com a realidade. Muito diferente de algo absurdo, como por exemplo aquela tal da live, né? Mas assim, ele tem diversos easter eggs aí no meio do caminho, como por exemplo as referências ao Argento. Tem um pôster do Henry, retrato de um assassino, do John McNaughton, no meio do caminho, para lembrar a gente de que tudo isso aqui tem referências na realidade, mas é aquele exemplo de ficção tão absurda que faz que a gente questione se a gente não está exagerando um pouco no mundo real. Sim. Uma espécie de crítica por contraste, se a gente preferir assim. Exato. Essa edição foi publicada pela editora Veneta, você acha fácil aí nas livrarias ou no link aqui da Amazon que a gente está disponibilizando aqui na descrição do vídeo. E se você quiser também ler a resenha sobre essa obra, pode procurar lá no site formigaelétrica.com.br. Lembrando também que o Formiga Elétrica agora tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você quiser que a gente continue com esse projeto dos vídeos semanais e dos podcasts que você consegue ouvir no Spotify e no SoundCloud do Formiga Elétrica, então você pode entrar lá no Apoia-se/Formiga Elétrica e contribuir com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer e com aquilo que você pode, tá bom? E também não deixe de se inscrever no nosso canal, para isso basta clicar nessa formiga aparecendo aqui na cabeça do Rafa e também ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até semana que vem!